Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, domingo, nossa reflexão está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 6 e 7. Então, Hebreus 11, versículos 6 e 7. E eles dizem o seguinte: é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa bastante para atender aos que o procuram. Pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. O resultado? Sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Amém. Bom, meus queridos, grande ensinamento hoje falando sobre a fé, né? Sobre a maior e melhor maneira de agradar a Deus é através da nossa fé. E aqui, né, ele usa o exemplo de Noé, né? Então, muito bacana, muito significativo essa explicação que ele dá sobre Noé, que é pela fé, né? Noé construiu um barco na terra seca, né? Então, Noé ouviu, né? Deus falou com Noé, Noé ouviu a Deus, acatou o que Deus disse, né? E pela fé, né? Pela fé, movido pela fé, ele construiu um barco completamente na terra seca. Por quê? Porque ele, né? Ele creu, né? Ele ouviu, ele creu e pela sua crença, pela sua fé, ele foi adiante naquela ordem de Deus e sem se importar com o que os outros diziam, né? E ele foi firme, construiu a arca e, como consequência, como ele diz aqui, o resultado, sua família foi salva, né? Pela fé de Noé. E depois aqui, né? Que é muito importante, seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus, né? Então, pela fé, Noé estreitou o relacionamento dele com Deus. Por quê? Porque é pela fé que a gente consegue agradar muito e ainda mais o nosso Pai Celestial. Depois, se a gente continuar lendo, ele vai dar exemplo aqui de Abraão, depois vai dar exemplo de Sara, vai dar exemplo de Abraão, vai dar exemplo de Isaac, de José, de Moisés, de Raabe. Ele vai dando exemplo de pessoas, né, que pela fé tornaram-se importantes para Deus, né, tornaram-se exemplos para Deus. Mas, né, vamos falar hoje sobre esse versículo falando de Noé, né? Então, pela fé, né, Noé seguiu a orientação de Deus, né, mesmo ouvindo, né, besteiras, dizendo que ele era louco. O pessoal imagina, você está doido, né? Olha essa seca que está e você construindo um barco, construindo uma arca, né? E Noé dizendo, né, se arrependam, né? O mundo vai acabar, né? Vai vir aí um dilúvio, né? E por isso eu estou construindo essa arca, né? Para nos salvar, né? E ninguém acreditou, né? E como resultado, a família de Noé foi salva e Noé tornou-se mais íntimo de Deus, né? Por quê? Porque Noé, desculpa, agradou, né, Deus a esse ponto, né, a tornar-se íntimo de Deus. Daí eu pergunto, né, você, meu querido, minha querida, você quer se tornar íntimo de Deus? Então tenha fé, viva pela fé e não pelo que você vê, mas pelo que você crê.
né? Então, que a nossa crença, a nossa fé seja cada vez mais forte, cada vez mais alinhada com os ensinamentos de Deus, cada vez mais forte, né? Mesmo nos tempos difíceis. É aí que a nossa fé tem que demonstrar mais força ainda, né? É muito fácil a gente dizer que somos pessoas de fé e que temos fé, que acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, quando tudo está bem, quando tudo anda conforme a gente quer que ande. Mas quando as coisas se complicam, quando vem aí as adversidades, aí sim é que nossa fé tem que ser cada vez mais forte. Aí sim que a nossa fé é colocada à prova. E é nessa hora que nós temos que ter uma fé inabalável, uma fé que realmente agrade ao nosso Pai. Então, viver pelo que a gente não vê é muito, muito importante, é muito gratificante para Deus olhar um filho e ver que, né, esse filho, nós estamos vivendo pelo que a gente não vê, mas pelo que a gente acredita. Isso sim agrada a Deus. Tá bom, queridos? Então, hoje, esse domingo, a gente pare um pouquinho para que a gente pense, né, como estamos com a nossa fé e se estamos, né, agradando a Deus, né? A nossa fé, o conteúdo da nossa fé, a força da nossa fé, ela agrada a Deus ou desaponta a Deus, né? E outra pergunta que cabe aqui também, né? Você quer agradar a Deus? Então tenha fé, demonstre sua fé, demonstre a força da sua fé, agrade a Deus tendo fé. É dessa maneira, ou melhor, essa é a melhor maneira de agradar a Deus, tendo fé. Não importa o que diga, não importa o que aconteça, não importa o que você esteja atravessando, mantenha a fé, alimente a sua fé, creia, obedeça, né, tema, tenha fé, fé acima de tudo. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um domingo abençoado, repleto de bênçãos, milagres. E que Deus nos dê muita paz e muita sabedoria para que a gente possa cada vez mais levar uma vida reta, uma vida santa, uma vida que agrade aos olhos de Deus, uma vida com a fé inabalável, com a fé que Deus quer que eu, que você, que nós tenhamos. Uma fé forte, digna dos filhos de Deus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Um grande domingo com a paz de Jesus. Deus abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus permitir. Fique com Deus. Tenha um ótimo domingo e que Deus proteja a todos e abençoe a todos. Em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Tchau, tchau.